O dog do Reddit. Primeiro relato. Eu fui otária e preciso desabafar. Eu sou M, 28, e autista. Eu tive um namorado dos 20 aos 24, encontrei ele no Tinder, e pra mim era muito feliz pois era meu primeiro relacionamento, sempre fui excluída por ter um jeito diferente, acontece que ele era um encostado, eu pagava tudo pra ele, inclusive a comida de casa, quando saíamos era sempre eu que bancava. Ele ia todo dia pra faculdade de carro porque eu buscava e levava, além disso ele passava os fins de semana na minha casa então ele não tinha nenhum gasto nesses dias. Comigo ele não gastava nada e quando gastava cobrava, e eu pagava sem questionar. Essa questão de passar o fim de semana aqui, no caso ele dormia, era muita humilhação também, pois eu moro com minha mãe e ele que pedia pra vir aqui, como ela nunca falou nada, eu deixava. Toda minha família sabia que meu relacionamento era dessa forma e ninguém nunca disse nada. Recentemente, 4 anos depois, minha mãe me disse que ele dormir na nossa casa era um desrespeito com ela e que todo mundo falava mal, e eu, definitivamente, não sabia. Depois fiquei tentando lembrar, e sim, muitas vezes eu via feições faciais diferentes de pessoas naquela época, mas eu não compreendia o que eram, até hoje tenho dificuldade com isso, então provavelmente eram porque tinham nojo de mim e do que eu fazia. Me sinto muito triste por tudo isso que aconteceu, se alguém tivesse sido amigo e me alertado, eu não teria deixado isso acontecer, outra coisa é que só tive uma amiga até hoje na vida. Me sinto mal e nos últimos dias não consigo parar de lembrar disso e me arrepender. Queria deixar de existir. Observação: eu também nunca tinha visto um relacionamento de perto, porque minha amiga nunca namorou e meus pais são separados então eu pensava que era normal. Comentários sobre o relato. O mais estranho é sua mãe não falar nada sobre isso pra você enquanto você namorava e ele se aproveitava das suas boas ações. Então, ela foi errada, pois uma mãe que ama seus filhos nunca faria eles passarem por isso. Mas pensa pelo lado bom, esse namoro já passou, e, apesar de você se sentir uma otaria por todo o ocorrido, pensa que foram anos de aprendizados e que os próximos você estará mais atenta. Obviamente não serve de consolo, mas o lado bom é que passou. Você não está mais com esse encostado, e viveu experiências que podem te ajudar a ter outros relacionamentos, românticos ou não, depende de você querer, claro, o mais saudáveis, agora que você sabe reconhecer alguns padrões prejudiciais. Vivendo e aprendendo. Infelizmente mulheres autistas têm ainda mais chances de sofrerem violência sexual do que a média das mulheres, por exemplo, e um dos aspectos que ajuda a combater esse tipo de violência, além de outros tipos de violência, como psicológica, é justamente o empoderamento através do desenvolvimento de habilidades sociais e ambientes seguros. Ser autista te prejudica no primeiro aspecto, mas as pessoas ao seu redor falharam contigo no segundo deixando que esse cara se aproveitasse da sua ingenuidade e falando mal de ti pelas costas, sem pensar no seu bem-estar e sua segurança. Se quer um conselho, você deveria realmente procurar outra rede de apoio, pelo que seu relato sugere. Se sua mãe estava desconfortável com a situação e não só não disse nada, como também deixou parentes e conhecidos falarem mal de ti estando ciente de que você não entende essas o social quiz, então ela não está te apoiando tanto assim. Eu também sou autista e já abusaram da minha boa vontade também. A gente costuma ser mais ingênuo, mas eu tomei a decisão de não ser mais, de desconfiar de tudo e todos. Depois disso parei de ser trouxa e comecei a perceber a maldade de quem estava perto. Esse mundo é cruel para autistas, só que a gente demora mais aprende como ele funciona. Espero que você se recupere desse trauma e siga em frente. Boa sorte para nós. Segundo relato. Meu ex me usou por 1 ano e meio. Em abril de 2022 achei num app de namoro o rosto mais doce e lindo que já vi na vida, H25 na época. Poucos dias depois nos conhecemos e não nos desgrudamos mais, a data do primeiro encontro virou nosso aniversário de namoro. Ele era um príncipe. Foi a época mais feliz da minha vida, era o relacionamento perfeito. Vivi muitas coisas pela primeira vez ao lado dele. Ele me fez desenhos, poemas, músicas, sempre dizia o quanto me amava e nós passávamos noites em claro fazendo sonhos pro futuro. Meus pais viam ele como filho e ele amava minha família, conversava por mensagem com a minha mãe todos os dias, até mais do que eu.
Em março de 2023, quando arrumei um emprego, ele pediu para morar comigo, na kitchen em que moro e meus pais pagam o aluguel. Sou universitária, 21 anos, e mesmo com medo por só termos um ano de relacionamento, aceitei. Meus pais adoraram a ideia. Nossa convivência era muito tranquila, nunca brigávamos, sempre nos divertíamos. Eu tinha prazer de cuidar da casa e fazer marmitinha para ele levar no trabalho. Eu estava tão feliz e sentia no meu coração que tinha achado o amor da minha vida. Em setembro de 2023 ele passou a ficar estranho, grosseiro, distante, frio. Eu relevei pois ele estava passando por um momento muito difícil. O cachorro no qual ele era muito apegado estava em fase terminal de um câncer bem agressivo, e o meu salário estava indo para ajudar no tratamento, pagar algumas contas dele e comprar nossa comida, conta de água, luz, etc. Algum dia de setembro meus amigos encontraram ele chorando sozinho no campus e ligaram me avisando. Eu saí do serviço desesperada já pensando no pior. Quando cheguei lá precisei insistir para que ele me dissesse o que estava acontecendo, até que ele confessou: eu tenho desejo por outras pessoas, quero ficar com outras pessoas. Aquilo me quebrou, principalmente porque eu não esperava que isso seria o motivo da choradeira. Perguntei se ele queria abrir o relacionamento, ele disse que não. Perguntei se ele queria terminar, ele disse que não. Disse que se arrependeu de ter dito isso, que não queria mais falar do assunto e realmente não falamos mais porque depois daquele dia o cachorro dele só piorou e nós vivemos só para isso. Sinto que ele se agarrou em mim nesse momento de fragilidade e as coisas voltaram ao normal. Em 22 de setembro o cachorro dele morre. Ele passa 2 semanas na casa dos pais para dar suporte e eu volto para minha kit. Durante esses dias ele me disse tantas coisas, fez tantas declarações, disse que iria mudar de vida e que a gente ia conquistar tudo o que quisessemos. No dia 2 de outubro ele volta. Frio, rude, fechado. Diz que recebeu uma proposta para trabalhar de garçom, no mesmo lugar onde trabalhava antes de vir morar comigo e quase me deixava doida de tanto reclamar. Eu disse que não teria problema se ele quisesse voltar para a casa dos pais, mas que não aguentava mais ver ele andando em círculos com a vida e trabalho. Ele tinha se mudado comigo com o discurso de que iria estudar e buscar uma profissão. Estava me falando dos planos dele no dia anterior e agora muda de ideia? Quando eu disse isso ele levantou a voz, disse que não queria que eu fizesse sessão de terapia com ele e que não queria mais falar sobre, e passou a me dar tratamento de silêncio. Ele literalmente não abriu mais a boca, só me assistiu chorar com a expressão mais neutra do mundo. No dia seguinte eu fui trabalhar, esperei para ver se ele iria me mandar mensagem e não mandou. Eu já tinha entendido tudo. Disse para ele que se ele não ia mais nem falar comigo, que fosse logo embora. A única coisa que ele disse foi tá bom. Ficou puto quando eu pedi para ele pelo menos se despedir de mim, pelo menos me explicar como chegamos naquilo, porque num dia eu era a mulher da vida dele e no outro eu não merecia nenhum adeus. Quando voltei para casa ele não estava mais lá. Na mesma semana fiquei sabendo que ele estava saindo com uma cinquentona funcionária pública. Um mês depois eu surtei e mandei mensagem para ele pedindo para me explicar o que aconteceu. Sei que errei, devia ter deixado tudo para trás para sempre. E não posso me arrepender mais de ter mandado essas mensagens. Ele me disse coisas horríveis. Que nunca me amou de verdade, que nunca quis nada sério, mas que as coisas foram acontecendo e não soube como reagir, que não fazia nada da vida porque não queria ter que conquistar coisas junto comigo, que não se vê estando com uma pessoa só, que acabaria me traindo eventualmente porque não aguentava mais e que só foi morar comigo porque estava cansado do antigo emprego e achou que seria legal, já que a gente se dava tão bem. Essa desgraça desse homem tatuou meu gato, levou a família inteira para passar Natal na minha casa, insistiu para morar comigo, me tratava como a mulher da vida dele, usou do meu dinheiro, do meu carinho e do acolhimento da minha família e admitiu que durante todo esse tempo sabia que não gostava de mim e não queria levar para frente. As meninas que ele sai vêm falar comigo, ele transa com todas que aparecem, leva para conhecer os pais dele, diz que ama e do nada passa a tratar mal. O que ele levou 1 ano e meio para fazer comigo ele fazendo em questão de 15 dias com essas meninas. Eu tinha muita dificuldade de transar por conta de um abuso que sofri na adolescência e ele sabia disso. Eu sempre satisfazia todas as vontades, muitas vontades, mesmo não querendo só para agradar, e ele me zoa para essas meninas, me compara. Nessa parte sexual parece que ele tem uma compulsão.
precisa estar com o máximo de pessoas possível e isso me machuca tanto, porque eu tentava meu melhor e ainda não foi suficiente. Eu não consigo entender nada, não consigo entender como as coisas terminaram dessa forma, nada faz sentido na minha cabeça. Me odeio por ter sido tão ingênua, por ter colocado essa pessoa tão baixa dentro da minha casa e da casa dos meus pais. Odeio ainda estar apegada a um amor de mentira. Eu sinto que namorei um personagem, alguém que nunca existiu. Não entendo como ele pode ter sido tão cruel, não teve nem teve coragem de terminar comigo, eu que tive que mandar embora uma pessoa que eu ainda amava, porque eu não sou saco de bosta pra levar tanta porrada, e era isso que ele queria. Me tratar tão mal até eu não aguentar mais e ele não precisar se dar ao trabalho de terminar. Minha confiança nas pessoas está completamente abalada, a maneira como eu me vejo, minha autoestima, tudo. Tô tentando me reerguer, eu sei que isso tudo é fútil, mas pra mim é uma rasteira do caralho que já aconteceu há 6 meses e ainda não sai do chão. Sinto que se eu fosse uma pessoa melhor, se eu merecesse mais, ele não teria feito nada disso comigo. No Twitter fica se declarando pra mim ao mesmo tempo que se declara pra 300 outras no privado, mas nunca me chamou diretamente e tá bloqueado em todas as outras redes sociais. Prefiro assim, não tem a menor condição de voltarmos e ele não quis me ouvir quando eu ainda queria falar. Desculpa pelo textão, eu sei de toda a parte racional, de que vai estar tudo bem, mas ainda dói, o mundo ainda tá esquisito. Comentários sobre o relato. Pelo relato tá mais pra borderline de livro, padrão repetitivo de idealização-desvalorização, sem conseguir manter relações interpessoais saudáveis e duradouras, impulsividade com comportamentos de risco etc. É impossível e não tô tentando diagnosticar ele, mas tá cheio de gente assim pelo mundo. Sinto muito que ele te envolveu na bagunça dele, obra segue firme e corta todo o contato com ele pra evitar qualquer tipo de manipulação. Fico triste pelo relato cara de pensativo. Mas lendo seu texto, você parece ser uma pessoa muito interessante, que se comunica bem e parece ter um coração muito bom. Infelizmente o mundo tem muitas pessoas perdidas ou simplesmente ruins, mas pensa no seguinte, se você existe, com certeza existem mais pessoas com a mesma índole que você. Não desiste do amor não, pois tenho certeza que tem muita gente por aí que vai te valorizar. Tu acha que foi ingênua, e mais não tinha como tu saber, e infelizmente a vida dá umas dessas, e mais espero que você se recupere rápido, pois pessoas boas devem e merecem viver o melhor da vida. Infelizmente seu ex-namorado é doente. Tem problemas psicológicos bem importantes, de acordo com seu relato. Vai demorar um pouco mas você vai ficar bem. Pelo menos tomou só 1 ano da sua vida. Foi livramento. Se te servir de consolo, fui casado um bom tempo com uma mulher tóxica e agressiva. Depois que consegui sair desse relacionamento ruim, 1 ano depois encontrei uma mulher totalmente diferente, muito legal, feminina, nunca nem discutimos. E com quem tive minha filha. Acredite, as pessoas não são todas iguais. Boa sorte. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.